com a vida das pessoas, faz com que elas fiquem cegas, se separam do amor do Senhor. Lá em Mateus 6:25, eu gosto muito desse texto, eu creio que os irmãos conhecem. Jesus nos diz assim: por que andais ansiosos, preocupados com o que há vez de comer ou de vestir? Aí o Senhor diz: por que andais preocupados? Que é para nós confiarmos nele. Né? Para que ficar temeroso com o que há vez de vestir, com o que há vez de comer? Mas que é para nós, em primeiro lugar, buscar a presença do Senhor, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos exorta a isso, a descansar nele, a esperar nele. Mas diante da dificuldade, diante da tribulação, só pode descansar no Senhor aquele que crê verdadeiramente, aquele que tem fé de todo o coração. Somente aquele que acredita verdadeiramente pode descansar no Senhor. Amém? Amém. Eu sei por isso que, às vezes, né, a gente pode pensar: nossa, mas não é fácil. Existem situações na nossa vida que é tão difícil. Existem tribulações, dificuldades que nós passamos na nossa vida, que é tão difícil que, às vezes, o desânimo vem mesmo. Às vezes, a tristeza vem. Mas o que nós não podemos fazer é desistir. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos nos separar do grande amor do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Nós temos que ser fortes, nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor. Mas às vezes você pode pensar assim: nossa, a pastora está falando, mas é fácil falar. Mas eu sei que é viver também em dificuldade. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo uma bênção, glória a Deus. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo a excelência, a multiplicação do Senhor. Mas eu também já vivi dificuldades, que muitas vezes eu achei que eu não ia aguentar. Que muitas vezes eu achei que eu não ia aguentar, superar. Mas o Senhor estava ali comigo. O Senhor me sustentou, porque eu estava edificada na rocha. Eu estava firmada ali na mão do Senhor. Aleluia. O pastor já falou várias vezes aqui das dificuldades que nós passamos, né? Nós passamos várias dificuldades, falta de algumas coisas. Mas não foi por isso que nós desistimos, não foi por isso que nós nos separamos do amor do Senhor. Algo que acho que o pastor até já comentou aqui, eu me lembro muito bem desse dia, que ficou marcado assim na minha vida. Que nós não tínhamos dinheiro, não tinha dinheiro para comprar nada. E o Lucas era pequeno. Eu me lembro bem desse dia. E a fralda estava acabando aquele dia, eu não ia ter mais dinheiro para comprar a fralda, não ia dar mais. Eu falei: Senhor, agora. Jesus, agora. Nós somos teus filhos. E sem mais sem menos, meus amados, a porta bateram na porta, sem telefonar, era minha irmã, com vários pacotes de fralda. Eu falei: glória a Deus, o Senhor supre a nossa necessidade. De um jeito ou de outro, Ele supre a nossa necessidade. Aqueles que permanecem fiéis. Às vezes, Deus faz de uma forma que às vezes não é da forma que a gente queria. Às vezes a gente queria o quê? Poder comprar. Não é verdade? Às vezes a gente queria ir na loja e comprar. Mas às vezes não é assim que Deus quer fazer. Às vezes o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes nós temos que passar por esse tipo de coisa. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. Aleluia. Por muitas vezes sim precisei da ajuda das pessoas. Mas eu glorifiquei o nome do Senhor, porque o Senhor não nos deixou na falta de suprir as nossas necessidades. Por muitas vezes nós íamos no mercado, eu me lembro muito bem também, nós não tínhamos que comprar o que a gente queria. Né? Era só ali necessário. Era só o necessário. Mas hoje, meus amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso ir no mercado e comprar o que eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser. Não estou falando isso para engrandecer o meu nome, não. É para glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele supre as necessidades, o Senhor cumpre promessas. Aleluia. Eu estava ali firmada, eu e meu esposo perseveramos. Passamos tantas dificuldades juntos, mas passamos unidos. Passamos juntos aí. Uma outra coisa que eu me lembro também
pastor só tinha 2 camisas. Lembra, pastor? Um domingo era bege, um domingo era vinho. Um domingo era bege, um domingo era vinho. Hoje, ele tem preta, branca, verde. Aleluia! A listrada, a lilás clara, a lilás escura. Ele pode escolher. Se ele quiser, acho que vir 3 vezes no culto sem trocar, sem repetir camisa, ele pode vir. Amém? É para glorificar o nome do Senhor que eu estou falando hoje, meus amados. É para bendizer o nome do Senhor, sabe por quê? Porque o deserto não é para sempre. Às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente pensa que o deserto é para sempre. Mas tem vitória. A vitória chega. E mesmo no deserto, o Senhor nos sustenta. Isso que é o mais maravilhoso. A gente está ali naquela tribulação, naquela falta de alguma coisa. O Senhor vem e nos abençoa. O Senhor vem e supre a nossa necessidade. Quem poderá nos separar do amor de Deus, meus queridos? Quem? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Que nós não venhamos a desistir nunca, mas permanecer, ficar ali firme, perseverando, seguindo em frente e nunca parar de lutar. Aleluia! Não pare de lutar, não pare de lutar, permaneça. Fique edificado ali na rocha que é Jesus. Porque quando a tempestade vier, você vai até balançar, mas você não vai cair. Eu me lembro que eu estava ali vivendo essa dificuldade, problemas, e teve um dia que eu estava chorando tanto, assim, eu falei, Senhor, usa a tua bênção, nos ajuda, eu não sei se eu vou aguentar, Senhor. E eu me lembro que eu ergui minha mão para o céu. E eu falei assim, Senhor, me sustenta, segura na minha mão, me ajuda a ficar de pé. Irmãos, o Senhor me deu uma visão maravilhosa nesse dia. Eu vi como o Senhor segurasse nas minhas mãos. E ali Ele segurou. E hoje eu estou aqui firmada no Senhor. Ele me sustentou. Ele me ajudou a mim e ao meu esposo. Ele tinha uma obra na nossa vida. E muitas vezes era necessário passar por aquelas coisas. Nós precisávamos aprender algumas coisas. Não passe pela luta sem aprender, meu amor. Temos que aprender. Às vezes o Senhor quer nos ensinar algo no momento da dificuldade. Amém? Amém. Não deixe de aprender. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Mesmo de